Olá, eu sou Giovana Cunha e você está sintonizado no TV TST, o programa que leva até a sua casa toda semana tudo que é notícia no Tribunal Superior do Trabalho. Recorribilidade, você sabe o que significa? Esse é o tema da entrevista especial de hoje. Não perca, vamos tirar todas as dúvidas sobre o assunto. E tem mais, o caminho que o trabalhador percorre para garantir um auxílio financeiro quando sofre um acidente de trabalho e o julgamento da seção 1 de dissídios individuais. 1 hora de pura informação. Então não saia daí, porque o TV TST já está no ar. E para ficar ligado nas decisões do Tribunal Superior do Trabalho, a gente começa com um resumo das principais notícias da semana. Em São Paulo, um motoboy vai receber R$33 mil de indenização por danos morais e estéticos. Ele sofreu um acidente quando prestava serviços para a empresa e teve a perna direita encurtada em 2,5 centímetros. Em julgamento na terceira turma, a empresa ainda tentou argumentar que quando o funcionário escolheu ser motociclista, assumiu os riscos da profissão. Mas a relatora do processo, ministra Rosa Maria Weber, observou que o argumento contraria o artigo 7º da Constituição, que diz que cabe ao empregador se responsabilizar pelo funcionário quando ele sofrer um acidente durante a prestação de serviço à empresa. Um motorista demitido por justa causa por desviar apenas R$11 da empresa não conseguiu ter a dispensa revertida para sem motivação. Era repassado a ele um adiantamento para cobrir despesas com viagem, mas na hora de fazer um acerto com a empresa, faltavam R$11 e as notas fiscais foram adulteradas. E por isso, o funcionário foi demitido por justa causa. O empregado entrou com ação na Justiça do Trabalho tentando reverter a demissão. Mas o ministro Fernando Ex-Uono, relator na quarta turma, observou que o motorista realmente cometeu falta grave ao adulterar as notas fiscais e que, por menor que tenha sido o valor desviado, o funcionário não foi honesto. Com isto, não aceitou o pedido do trabalhador. Já uma vendedora do Rio Grande do Sul conseguiu reverter a dispensa por justa causa em sem motivação. Ela foi demitida sob a alegação de que comprava os próprios produtos da confecção em que trabalhava para aumentar a cota que era obrigada a alcançar. Os ministros da primeira turma transformaram a demissão da funcionária em sem justa causa, porque, segundo o relator, ministro Vieira de Mello Filho, a funcionária não infringiu nenhuma norma válida e, com isso, também vai receber indenização equivalente ao seguro-desemprego. O acidente de trabalho não só pode atrapalhar, como também comprometer a vida de um funcionário. Dependendo da gravidade da lesão, são vários dias afastado da função ou até mesmo é preciso recorrer à aposentadoria. E nesse processo de buscar o direito, muitas etapas precisam ser vencidas na Previdência Social. Você vai descobrir agora o que fazer depois do acidente de trabalho, qual o processo a ser seguido para marcar perícia e receber o auxílio-doença. É o que mostra a repórter Noêmia Colonna. Tão antigo quanto o trabalho é o acidente. Para garantir a própria sobrevivência da família, na antiguidade, o homem enfrentava riscos no manejo de objetos cortantes. O trabalho, eventualmente, pode representar um risco, mas tem que se conviver com ele com as armas que temos hoje, né? Considerando que ele existe há muito tempo, eram piores, hoje são melhores. Novos tempos, novas regras para o trabalho. Entra em cena a segurança, que prevê exatamente a proteção do funcionário, a preservação do patrimônio e da imagem da empresa. A pessoa que trabalha, ela tem que ser protegida para que esse acidente de trabalho seja o menos danoso, não só para a vida da pessoa fora do trabalho, mas para o próprio trabalho dela. Independente de quem é a culpa, quando o acidente acontece, a empresa é obrigada a pagar o salário do empregado até o 15º dia do afastamento.
A partir do 16º, quem paga é o INSS, mas só tem direito ao auxílio financeiro quem está inscrito na Previdência Social. Maurício é eletricista e perdeu a perna em um acidente grave quando se deslocava para atender o pedido de um cliente. Trabalhador autônomo, ele conta que nunca deixou de pagar o INSS. Por pensar que um dia pudesse acontecer alguma coisa, como eu tenho visto muita coisa acontecer e pessoas sofrendo e não ter nada de recurso. Então é difícil para a pessoa que está no hospital e não ter o que fazer. Só no ano passado, quase 100 mil perícias foram feitas só no Distrito Federal. Aqui tem trabalhadores que sofreram um acidente de trabalho e agora vêm em busca do direito de receber um benefício conquistado pelo tempo de contribuição ao INSS. Depois do acidente, restam o consolo e o alívio de saber que podem ficar protegidos financeiramente durante o tempo em que ficar afastado do serviço. E aí, o senhor sofreu um acidente, agora veio aqui em busca do seu auxílio doença. Qual é a expectativa do senhor? É receber esse dinheiro e manter. Agora eu não posso trabalhar, né? Ser sustentado por ele. Foi uma queda do andaime na construção civil. Fraturei a coluna, fiquei paraplégico. Este médico perito explica que o INSS funciona como se fosse uma agência de seguro para o trabalhador doente ou acidentado. Uma perícia aponta se o empregado precisa ficar afastado ou não. Em caso positivo, ele recebe o auxílio-doença, previdenciário ou acidentário. Um trabalhador de um determinado período pode apresentar uma doença e isso pode impedir de fazer a sua atividade. Então, ele tem direito a usar o INSS para que ele melhore da sua condição física e retorne ao trabalho posteriormente. O trabalhador pode marcar a perícia pessoalmente ou por telefone pelo número 135. Ele precisa levar documentos de identidade, CPF e o número de inscrição no INSS. Caso não concorde com o resultado da perícia, tem direito à revisão. Não é apenas por uma avaliação que o trabalhador perde o seu direito, ele tem outras instâncias para ser avaliado. Agora, acontece muitas vezes que há esse conflito do conceito do auxílio-doença. Então, o trabalhador entende que por estar com uma patologia, automaticamente ele está incapacitado para o trabalho. E às vezes isso não acontece. O resultado da perícia nem sempre agrada. Muitos trabalhadores precisam recorrer à justiça para ter o direito de continuar o tratamento depois do acidente, o que nem sempre é uma tarefa fácil. Dados da Previdência Social mostram que no Brasil são feitas mais de 500 mil perícias todos os meses e muitos trabalhadores ficam insatisfeitos com o resultado. O Luciano é um deles. Ele tem um problema de hérnia de disco que foi agravado por causa das tarefas que ele desempenhava na empresa em que trabalhava. Ele foi afastado para tratamento, passou por cirurgia e 2 meses depois, ainda em recuperação, o INSS considerou que ele estava apto para voltar ao trabalho, o que não agradou o Luciano nem um pouco. Por que, Luciano, você não concordou com o resultado da perícia do INSS? Porque eu não me encontrava em condições de retornar ao trabalho, me encontrava em atestado médico. O descaso com relação ao não reconhecimento do atestado, né, a suspensão de um benefício que é de meu direito para que eu pudesse continuar o meu tratamento e tanto é que eu não estava apto que no mesmo ano voltei a ter que operar novamente e dessa vez numa condição mais séria. Na opinião de especialistas em previdência social, existe sim um rigor do INSS nas perícias, o que acaba prejudicando o trabalhador. Porque eventualmente acontecem sim movimentos fraudulentos, informações prestadas de má fé, as pessoas deixam de prestar determinadas informações ou prestam de forma equivocada, sabendo que está prestando de forma equivocada. É uma forma, às vezes, a autarquia acha que está se protegendo, atingindo quem não está agindo de má fé, nunca agiu e nunca agirá. A especialista acredita que o Estado ainda tem um longo caminho a percorrer para cumprir a missão de atender às necessidades do trabalhador acidentado. O que muitas vezes acontece, que a pessoa não conhecendo o seu direito, ela ou não busca, ou busca sem ter a totalidade dos elementos para conseguir alcançar aquele direito. A educação previdenciária pode ser promovida, deve ser promovida pelo INSS como autarquia principal, mas também pode ser promovida pelas associações, pelos sindicatos, pelas empresas. Maurício, o Alisson, o Luciano, trabalhadores acidentados ou vítimas de doenças ocupacionais. Na verdade, o que todos querem é recuperar a saúde e, é claro, voltar ao serviço.
o que só é possível com uma previdência que ofereça o socorro necessário na hora em que eles mais precisam. Se sente assim como se eu estivesse realmente morrendo por aquilo. Eu não quer dizer que eu estou morrendo e quer dizer que eu sou rico. A questão é que eu estou pagando uma coisa que é um direito que todo mundo tem. O meu sonho é ter a minha vida laboral de volta. E no próximo bloco tem julgamento na sessão de dissídios individuais. É daqui a pouco. Até já! A seção 1 de dissídios individuais decidiu não aumentar o valor de indenização por dano moral a um ex-empregado do Banco Real. O motivo foi o entendimento de que o artigo 5º da Constituição Federal prevê a possibilidade de redução do valor do dano moral. Entenda por quê. Leila Mates é bancária e sabe muito bem o que é sofrer assédio moral. Depois de passar por problemas pessoais e ser afastada durante 8 meses do trabalho, ainda teve que lidar com piadinhas quando conquistou um cargo elevado. Eu fui muito perseguida e muito massacrada. E a perseguição assim que doía era a associação deles falarem que eu tinha obtido o cargo porque eu era amante de A, de B, de C. E a minha história pessoal não aceitava isso. Sabe? Eu falei, esse nome não, sabe? Amanda Ribeiro, de 23 anos, também sabe o que é ser pressionada no trabalho. Depois que a chefia foi trocada, começou uma tortura. Tipo, ela tratava mal, me tratava mal não só eu, mas como todos os funcionários. Não é só eu. E chegou até um dia, ela agrediu uma funcionária. Trabalhadores como Leila e Amanda podem ter a saúde prejudicada pela forma como são tratadas no trabalho. É o que explica o psicólogo Danilo Pereira. A pessoa pode sofrer sintomas de depressão, de ansiedade, tá? E como eu falei, ela começa também a generalizar esses sintomas ansiosos para o seu dia a dia. Então ela começa, por exemplo, a sofrer de desesperança, né? Ela acorda, dorme sempre pensando nessa situação mais focada. O artigo 5º da Constituição Federal assegura a esses trabalhadores o direito de resposta proporcional ao dano sofrido, além de indenização por dano material ou moral, não limitando o valor mínimo nem máximo dessa indenização. Um caso semelhante ao das trabalhadoras Leila e Amanda chegou ao TST. Um ex-gerente do Banco ABN entrou com uma ação na Justiça do Trabalho, afirmando que não recebeu o tratamento adequado do banco quando adquiriu doença profissional. O trabalhador conseguiu dano moral, mas o valor da indenização foi reduzido. De acordo com a seção 1 de dissídios individuais, o valor de R$ 123 mil concedido ao trabalhador pela primeira instância e pelo TRT de Pernambuco estava muito acima do dano sofrido. O relator do caso, o ministro Carlos Alberto, manteve a decisão da 5ª turma de condenar o banco ao pagamento de R$ 61 mil ao trabalhador por dano moral. Além disso, afirmou que os parâmetros utilizados pela 5ª turma estavam corretos. Agora você acompanha como foi o julgamento. Relator excelentíssimo senhor ministro Carlos Alberto. Embargo sem recurso de revista 39.900 de 2007. Neste processo, a impedimento da excelentíssima senhora ministra Maria Cristina Peduzzi. Tem a palavra, ministro Luciano. Ministro Carlos Alberto Relator. Esse processo foi até um descuido meu. Eu tinha 2 processos. Esse era um processo que eu queria destacar, porque a questão, senhor presidente, essa questão é interessante, esse era eu ia destacar. Quem recorre aqui é o reclamante. Há conhecimento por divergência. E aí vem a discussão sobre isso. Fixação de valor de indenização. A discussão é essa. A discussão é essa. Então,
Eu cito um processo julgado por SDI1, na relatoria da ministra Maria Assis Calço, sobre uma possível ofensa ao artigo 5º, inciso 5º da Constituição da República, quando é esse o tema. Porque a única controvérsia aqui é se estabelecer, se o artigo 5º, inciso 5º, regulamenta os critérios de razoabilidade e proporcionalidade de fixação do valor da indenização por dano moral. E eu entendo que não, senhor presidente. Eu entendo, aliás, melhor dito, eu digo que não prevê, porque lá a turma conheceu admitindo que previsse. E eu digo que não. Daí porque eu conheço, eu dou provimento para reformular a decisão da turma, que eu já conheci de divergência, e não conheço o tema dano moral contra indenizatório, sendo recorrente ou reclamante. A questão é essa. Eu destaquei porque Vossa Excelência, portanto, conhece dos Conheço por divergência. Estou provendo dos embargos do reclamante para efeito de dar provimento, em seguida dar provimento. Para sustentar a tese que o artigo 5º, inciso 5º da Constituição não foi afrontado, que foi a fundamentação da turma lá quando decidiu sobre dano moral. Vossa Excelência provê os embargos para não conhecer... Não, para reformular a decisão da turma, que a turma conheceu, a turma no tocante ao tema dano moral contra indenizatório, conheceu por violação do 5º inciso. Não conheceu do recurso de revista no tocante ao tema dano moral. A turma conheceu. E eu estou dizendo que não podia conhecer. Vamos dar provimento para declarar que a turma não devia conhecer. Porque, para mim, não está violado. Agora a tese está posta. Senhores ministros. Senhor... Ministro Gustavo, que pediu o destaque. Sim. Tem a palavra. Se a palavra for minha. Presidente, eu tenho reafirmado aqui afirmado e reafirmado aqui na SBDI1, na subseção de dissídios individuais, que sobre a minha reserva no tocante à possibilidade de esta subseção revalorar o dano moral e apreciar essa matéria impulsionada por divergência jurisprudencial. Mas aqui, como o ministro Carlos Alberto bem o disse, aqui a situação é diferente. Quem o fez por violação do artigo 5º, 5 da Constituição foi a turma. E a turma, ao aplicar o artigo 5º, 5, entendendo que era desproporcional o valor fixado pela instância regional, reduziu esse valor. Eu posso concordar ou não com o valor que foi fixado pela turma, mas penso que a turma, por violação do artigo 5º, 5, ela poderia sim fazê-lo. Já estou partindo do pressuposto que esse recurso os embargos estão admitidos. Então, eu penso que a turma poderia sim fazê-lo. O artigo 5º, 5 da Constituição não trata apenas do direito de resposta, no caso de crimes anteriormente regidos pela lei de imprensa, mas sim trata genericamente de qualquer situação em que esse dano seja fixado em valor desproporcional, quer porque irrisório em demasia, quer porque excessivo. Eu sou até mais simpático à aplicação do artigo 944 do Código Civil para esse efeito, mas não descarto essa possibilidade de se aplicar o artigo 5º, 5 com essa finalidade, de se adequar o valor do dano moral àquele que seria efetivamente devido dentro de um critério de proporcionalidade, de razoabilidade. Então, aqui eu também peço divergência ao ministro relator. Eu também conheço a divergência jurisprudencial, mas eu não avanço para entender que seria inaplicável o artigo 5º, 5 para esse efeito, e por essa razão eu desprovejo os embargos. Senhor presidente, só para senhor presidente, só para melhor qualificar, a vara e o regional arbitraram a condenação em R$ 123 mil. A turma reduziu para 61.500. Só para ser preciso. Tinha até anotado isso aqui. Senhor presidente, eu peço vênia para a minha divergência. Eu tinha feito destaque também com relação a esse processo, para não conhecer do recurso revista.
Na realidade, inclusive a própria sexta turma, em diversas oportunidades, tem conhecido do recurso por violação do quinto até para majorar o valor quando entende desproporcional. Na realidade, o que me parece é o seguinte, o quinto diz assim, indenização proporcional ao agravo. Se ele fala que a indenização é proporcional ao agravo e a tese da turma é que foi desproporcional ao agravo, me parece que há uma violação do quinto a dar autoridade ao conhecimento. A questão aí é do mérito. Se a avaliação da turma de proporcional ao agravo, a redução foi correta, não foi correta, essa me parece que estaria até dentro da própria análise da turma com relação ao julgamento do recurso de revista dentro dos parâmetros trazidos no acórdão regional. De outra forma, a majoração do valor das indenizações por dano moral que tem ocorrido no âmbito dessa corte, ela está exatamente voltada para o aspecto da proporcionalidade ou desproporcionalidade, dentro do princípio da razoabilidade. Então, me parece que quando o quinto fala que a indenização é proporcional ao agravo, está se referindo exatamente a essa proporcionalidade. Diz claramente o texto, é assegurado direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano moral. E essa resposta é, naturalmente, acrescida da indenização. E ambos estão vinculados à proporcionalidade ao agravo como elemento constituidor até da indenização. Por isso que, pedindo vênia a Sua Excelência, o ministro relator, eu não conheço dos embargos. E não perca, no próximo bloco, tem a continuação do julgamento, o quadro sobre os serviços do TST e uma entrevista especial sobre recorribilidade. Não saia daí, a gente volta em 1 minuto. Até já! Os ministros da seção 1 de dissídios individuais discutiram a amplitude e aplicação do artigo 5º da Constituição Federal nos casos de redução de valores para pagamento de dano moral. A discussão foi com base em um recurso de um ex-funcionário do Banco Real. Abertas divergências, toma o voto. Ministro Brito Pereira. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao eminente ministro relator para acompanhar a divergência nesse caso. A divergência é capitaneada pelo eminente ministro Augusto César. Vossa Excelência conhece? Sim, conheço. Conhece dos embargos. E nega provimento? Também? Acho que o ministro Augusto César já seguiu negando provimento. Exato. Pois é, eu confesso, presidente, que eu não compreendi ainda, quanto ao mérito, o voto do eminente ministro Augusto César. E, portanto, eu me limito a acompanhá-lo, por enquanto, no conhecimento. Pois não. Ministro Renato, como vota Vossa Excelência? Presidente, pedindo vênia ao relator, o ministro Luiz Correia da Veiga, acompanho a divergência do ministro Augusto César para conhecer e desprover o recurso. Ministro Lélio. Senhor presidente, eu me recordo que há algum tempo, aqui nessa SDI, conhecemos de um recurso que foi debatido longamente por violação do artigo 5º, inciso 5º. Formei com a corrente minoritária, entendendo exatamente pela impossibilidade de se reconhecer a violação daquele dispositivo constitucional. Mas esse entendimento se sedimentou na Corte. Portanto, quanto à possibilidade de conhecimento por dissenso jurisprudencial, acompanha o eminente relator, conhecendo, e quanto à possibilidade de proceder como procedeu a turma, conhecendo o recurso de revista por violação do 5º, em tese, admito também essa possibilidade. Ocorre que, naquela mesma assentada, como bem se recordaram os juristas pares que aqui estavam presentes,
Essa SDI estabeleceu claramente que a violação do artigo 5º, inciso 5º, estaria jungida à demonstração de uma manifesta, evidente e incontornável quebra do princípio da proporcionalidade. E esse requisito é que não vislumbra no caso concreto. Na verdade, o que se trata, descreve a egrégia turma no acordo transcrito pelo eminente relator, um empregado que teve redução da capacidade laborativa por força de doença ocupacional, tendo a empresa, uma empresa de grande porte, um banco, sido condenada à indenização de R$123 mil. E a turma conhece por violação do 5º inciso 5º para reduzir para R$61.500. Não me parece aqui que se tenha caracterizado, como naquele precedente da SDI, em que uma professora demitida com justa causa, depois de trabalhar um mês, tiveram uma indenização por danos morais de R$1.200.000, ou seja, o equivalente a 8.000 vezes o seu salário. Não é o caso, a indenização é absolutamente proporcional. Então, no caso concreto, eu acompanho o eminente relator com outros fundamentos, por entender que é possível, sim, reconhecer a violação do inciso 5º da Constituição, desde que a desproporcionalidade seja flagrante. Não sendo o caso, a turma viola a literalidade do dispositivo constitucional. Por isso, acompanho Sua Excelência com fundamento diverso. Conheço e nego o provimento. Conheço e dou o provimento, perdão. Vossa Excelência acompanha o relator, portanto, conhece e provê. Prossigo tomando votos. O ministro Luiz já se pronunciou, não conhece. Ministro Horácio, com voto a Vossa Excelência. Senhor presidente, nós decidimos no julgamento do DRR 362340 de 2001 que, em princípio, há uma impossibilidade de conhecimento em embargo de divergência por divergência jurisprudencial. Vossa Excelência até foi enfático na oportunidade quando disse, de qualquer forma, vamos ter de deixar a última palavra para a turma. Mas aqui nós estamos vendo que, embora tenha se proclamado essa tendência, se estabelece uma divergência em face da aplicação do 5º, 5. Então, nesse caso, há possibilidade realmente de se conhecer por esse ângulo. Mas, no mérito, não vejo como dar provimento, porque considero que o princípio da proporcionalidade foi bem estabelecido, bem medido pela egrégia 5ª turma, ao estabelecer esse valor de R$61 mil. Então, eu acompanho a divergência do ministro Augusto César, conheço e nego provimento. Ministra Rosa, com voto a Vossa Excelência. Senhor presidente, eu peço vênia a Vossa Excelência, mas eu preciso de um esclarecimento de quem abriu a divergência, o eminente ministro Augusto César, e eu gostaria de que Sua Excelência pudesse me esclarecer como está votando. Tem a palavra, ministro Augusto César. Senhor presidente, em suma, o que eu queria esclarecer é rigorosamente o seguinte: por que conheço? Porque a matéria que está sendo posta em exame é se o artigo 5º, 5, se aplica apenas aos crimes de imprensa ou se aplica genericamente para tratar de qualquer caso em que o valor do dano esteja desproporcional. A divergência que veio nesse sentido, de que o artigo 5º, 5 trata apenas de crime de imprensa. Então, eu acho que há, sim, divergência jurisprudencial. Mas, conhecendo dos embargos, eu estou a desprover, porque compreendo que o artigo 5º, 5 trata da proporcionalidade, não apenas para os crimes de imprensa. Senhor presidente, eu posso pedir para me manifestar uma parte, a ministra Rosa, rapidinho, só para reformular, porque, na realidade, a divergência é específica, né? E eu estaria conhecendo e negando o provimento, na realidade, estou acompanhando o ministro Augusto César. Peço perdão. Pois não. E reformulo para conhecer e negar. Ministra Rosa. Eu conheço e nego o provimento, acompanhando a divergência aberta pelo eminente ministro Augusto César, pedindo vênia ao relator. Ministro Pimenta. Senhor presidente, também pedindo vênia ao eminente relator, eu conheço, acompanhando o entendimento majoritário
desta subseção, que me parece consolidado, no sentido de que, em casos como o presente, o artigo 5º, inciso 5º, pode ser utilizado como a porta de acesso ao exame dessas questões de valor excessivo ou reduzido do dano moral fixado. Agora, no mérito, eu também entendo, como tenho entendido na turma, que a aplicação do princípio da proporcionalidade, tanto nas turmas, quanto, e com maior razão ainda, aqui na subseção, deve ser feita com muito cuidado e, quando não se verificar um excesso muito claro ou uma insuficiência também igualmente clara, devemos nos abster de fazer um controle de sintonia fina, vamos dizer assim. Então, reduções não tão significativas, ou quando o caso não implique numa situação quase que teratológica, eu acho que é difícil penetrar na valoração da proporcionalidade com minúcia tão grande. Portanto, em síntese, senhor presidente, pedindo vênia ao relator, eu acompanho a divergência do ministro Augusto César. Ministra Adelaide. Eu peço vênia ao ilustre relator e conheço do recurso e nego o provimento à companhia da divergência. Ministro Moura França. Senhor presidente, reservando o direito exatamente de verificar aquelas hipóteses em que há uma fixação teratológica do valor, tanto por parte da turma ou, eventualmente, aqui, eu estou conhecendo e estou acompanhando, no caso, a divergência. Pela ordem, senhor presidente. Cabe-me votar. Senhor presidente, peço a palavra apenas para complementar. Pois não, ministro Carlos Alberto. Senhor presidente, estou convencido de que estou errado. Quanto ao provimento, eu vou negar provimento. Altero meu voto. Vossa Excelência reformula o voto. Reformula o voto. Negar provimento. Ministro Brito Pereira. Agradeço, presidente. É que eu não havia concluído o meu voto quanto ao mérito. É para subscrever as razões do ministro Augusto César e também negar provimento. Agora, mais confortável com o convencimento do ministro relator. Persiste ainda a divergência do ministro Lélio, que conhece e provê. Eu ainda não me pronunciei, vou fazê-lo agora. Eu entendo que realmente a SDI, como nós já decidimos, não se pronuncia sobre o valor da indenização por dano moral, porque, em regra, não há viabilidade técnica de conhecimento de embargos quando a discussão é estrita do valor da indenização por dano moral, já que não há especificidade, em princípio, dos casos. Mas, aqui, a divergência parece-me inequívoca, realmente, porque são teses conflitantes quanto ao fundamento para se impor condenação por dano moral. O artigo 5º, inciso 5º da Constituição Federal é ou não é fundamento para tanto? Parece-me que sim, mas para a turma. A turma, a meu ver, pode e deve, com fundamento no artigo 5º, inciso 5º, no artigo 5º, inciso 10, fundamentar a virtual violação para efeito de afastar a condenação por dano moral ou reduzir o valor da condenação, enfim, a falta de de preceitos legais e constitucionais mais específicos, parece-me que esses são os apropriados. A divergência, no caso, está plenamente caracterizada porque a turma aplicou o artigo 5º, considerou a proporcionalidade e a divergência contrasta com uma tese dizendo que o artigo 5º não seria fundamento para a redução do valor da indenização por dano moral. Esta é uma hipótese que, excepcionalmente, a meu juízo, a SDI poderia, já que conhece dos embargos, poderia incursionar sobre o valor da indenização por dano moral. Mas eu estou convencido também, como já se acentuou, de que só deveremos fazê-lo em casos em que o valor seja excessivamente elevado ou em caso em que o valor seja ínfimo e desprezível, contrariando o que dispõe o artigo 5º, inciso 5º, no sentido de que deve haver uma proporcionalidade entre a lesão ao bem inerente à personalidade e o valor da compensação
por essa lesão. De modo que eu estou, em essência, acompanhando Data Vênia, o voto de Sua Excelência, o ministro, agora o ministro relator, em face da divergência do ministro Augusto César. E proclamo que, por maioria de votos, vencido o ministro Lélio, a sessão conheceu dos embargos e negou-lhes provimento, vencido o ministro Lélio, que dava provimento para reformar o acordo turmário e não conhecer do recurso de revista no tocante à redução do valor da indenização por dano moral. A súmula 369 do TST ampliou a estabilidade dos dirigentes sindicais. Veja o que muda também para os suplentes. A súmula 369 prevê a estabilidade no emprego para dirigentes sindicais até o número de 7. Agora, a norma ganhou nova redação e estende este benefício aos suplentes, ou seja, são os dirigentes sindicais substitutos. Qual o impacto desta mudança nas relações de trabalho? No meu sentir, há uma mudança muito sábia por parte do TST em fazer a junção de todos os dispositivos legais existentes sobre a matéria, e ele consolidou na 369 no sentido de aparar as arestas que eventualmente a Justiça enfrenta diariamente. Ela assegura a estabilidade ao empregado sindicalizado em função política no seu sindicato de classe. O TVTST abre espaço para você tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. A publicitária Luísa Mendonça quer saber. Eu gostaria de saber que se a empresa do meu marido tivesse com débitos trabalhistas, os bens da nossa família seriam penhorados? Em princípio, os débitos trabalhistas são pagos com o patrimônio da empresa. Mas é importante ter cuidado, porque se ficar caracterizada a fraude contra o credor trabalhista ou se o patrimônio da empresa não for suficiente para cobrir o seu débito, é possível sim aplicar-se o princípio da desconsideração da personalidade jurídica do empregador e alcançar o patrimônio da pessoa física, dona da empresa ou sócia. Nesse caso, havendo casamento com comunhão de bens, o patrimônio comum do casal responde pelo débito trabalhista. Você pode mandar as dúvidas para a ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho pelo 0800 644 3444. A ligação é gratuita ou, se preferir correspondência, o endereço é Setor de Administração Federal Sul, quadra 8, lote 1, CEP 70 070 600, Brasília DF. 20 mil livros à disposição de quem precisa e quer conhecer mais sobre a Justiça do Trabalho. Conheça agora a Biblioteca Délio Maranhão, do TST. Bem-vindo à Biblioteca Délio Maranhão do Tribunal Superior do Trabalho. As placas indicam: aqui é preciso fazer silêncio. Você está no lugar certo se procura tranquilidade e conforto para encarar a maratona de estudos. As instalações da biblioteca têm uma instalação confortável, desde cadeira, ar-condicionado, banheiro, para passar o dia todo estudando, como a gente estuda para concurso. São quase 1.000 metros quadrados, divididos entre a área de estudos, cabines individuais de uso apenas de servidores, salas de estudo em grupo, terminais de computador para consulta, além do acervo de mais de 20 mil livros e da sala de mídia, onde estão os arquivos digitais. Em média, 7 mil pessoas passam por mês pela biblioteca do TST. São ministros, servidores, estagiários, terceirizados e concurseiros. Alguns profissionais que estão no mercado usaram as dependências da biblioteca para estudar e se preparar para os concursos.
Os concurseiros geralmente chegam aqui às 9 horas em ponto e saem às 18 horas. Mas o empréstimo de obras só é feito para o público interno e entre bibliotecas parceiras. A biblioteca do TST faz parte de uma rede de bibliotecas, rede virtual de bibliotecas, e os servidores, os ministros e assessores podem solicitar empréstimo entre bibliotecas. Ou o contrário, as outras bibliotecas também podem fazer sua solicitação aqui na biblioteca do TST. A base de dados da biblioteca fica disponível online para consulta. O que a gente oferece de serviço está disponível na página da biblioteca, que é acessível pela internet. A partir do menu institucional na página do TST, você acessa a página da biblioteca. Lá você tem bibliografias selecionadas de temas de pesquisa recorrentes, como acidente de trabalho, terceirização de serviços e outras bibliografias que são de pesquisas recorrentes. Além da relação do material que está disponível no acervo impresso, há links para os artigos publicados em vários sites jurídicos. O site também oferece um estímulo aos servidores da casa que podem divulgar os trabalhos acadêmicos que produzem. Nós temos aqui no tribunal muitas pessoas qualificadas, com muitos trabalhos acadêmicos, dissertações, teses, livros, artigos publicados. E aqui o servidor tem um espaço para poder mostrar o seu trabalho, o seu talento, e nós podemos conhecer essas pessoas. Manter toda essa organização e fazer com que tudo esteja pronto para os usuários é uma tarefa dessas pessoas que trabalham no anonimato, mas tem uma importância tanto para quem está em busca de conhecimento. A seção de seleção e aquisição, ela vai fazer toda essa tomada de preço, essa demanda, selecionar o que vai ser adquirido e eles fazem o pedido. Em chegando os livros, eles passam por toda uma preparação física, como a colocação de dispositivos de segurança, são carimbados para serem identificados da biblioteca e vem para a parte de processamento técnico. Chegando na área de processamento técnico, nós fazemos toda a parte de preparação do livro para que ele possa ir para as estantes. Uma das inovações da área é a biblioteca digital. A maior gama de documentos hoje na biblioteca digital é de atos administrativos do tribunal, atos normativos e administrativos. Mas nós temos outras coleções, por exemplo, a revista do TST, que está sendo digitalizada gradualmente. Queremos incluir as monografias dos servidores e dos ministros. E temos uma coleção de produção intelectual dos ministros também, que está sendo desenvolvida. Todo o funcionamento da Biblioteca Délio Maranhão é definido pela Comissão de Documentação, presidida pelo ministro Vieira de Mello Filho. E como a gente acabou de ver agora no quadro Guia do TST, a Comissão de Documentação da Biblioteca do Tribunal Superior do Trabalho é presidida pelo ministro Vieira de Mello, que é o meu entrevistado de hoje. Olá, ministro, muito obrigada pela presença do senhor aqui no TV TST. Ministro, como que funciona a comissão de documentação da biblioteca? E, pelo que eu sei, o senhor se envolve pessoalmente nesse trabalho. É verdade. A comissão de documentação é composta por 3 ministros do tribunal e um suplente. Por mim, pela ministra Rosa Maria Weber, pelo ministro Valmir Oliveira da Costa e como suplente o ministro Augusto César. A comissão tem por finalidade, conforme o regimento do tribunal, a preservação do acervo documental do tribunal e com isso também envolve uma preservação da memória, hoje instituída com um programa para a preservação da história da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho e também a manutenção da biblioteca e a elaboração da revista trimestral de jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que tem artigos doutrinários e jurisprudência. Agora, esse ano, a Justiça do Trabalho completou 70 anos. Qual que é a avaliação que o senhor faz dessa trajetória aí? A Justiça do Trabalho celebra uma data fundamental, porque ela é a única justiça distributiva que funciona no país em termos de distribuição de renda de classes sociais.
Como é que isso se estabelece? A Justiça do Trabalho, no ano passado, distribuiu 11 bilhões de renda entre uma classe social e outra, o deslocamento do capital para o trabalho. Isso significa alteração de proporções fantásticas individualmente consideradas com relação àqueles que são destinatários desses valores, porque proporciona uma mudança, inclusive, do patamar social, ou seja, o cidadão que está numa classe social, ela é capaz de, com uma repercussão patrimonial decorrente da decisão, ela, inclusive, ter possibilidade de pagar os estudos dos filhos, adquirir uma residência e construir uma vida mais digna. E é uma justiça que tem uma finalidade social desde a sua existência e cuida de um aspecto fundamental, a meu juízo, que é relativo à dignidade humana a partir do existencialismo pelo trabalho prestado a outrem. Hoje a competência está ampliada, mas é uma justiça muito singular. Se diz que hoje há uma justiça cidadã a partir do Código Civil que tem alterado o patrimonialismo e o individualismo jurídico no trato das questões privadas, mas nós já fazíamos isso desde 43, desde que entrou em vigor a consolidação das leis do trabalho. Foi uma das mais importantes leis sociais do país, quando não se cuidava até dessas questões existenciais. Quer dizer, a dignidade de quem presta um serviço, que automaticamente se construiu a história universal através do trabalho. Não se pode conceber a existência humana sem a prestação de trabalho. O que a justiça faz, em termos de Brasil, é proporcionar um equilíbrio nessas relações e uma condição de dignidade ao homem que presta o trabalho em proveito de outrem. Agora, acho que vale uma discussão mais aprofundada, ministro, no caso do sistema recursal trabalhista, não é mesmo? Sim. O tribunal se debruçou sobre essa questão agora em maio, quando estabeleceu a semana de revisão da jurisprudência e concluiu pelo encaminhamento de um projeto de lei que regularia o sistema recursal trabalhista. E esse projeto eu acho que é de fundamental importância. Estão sendo evitados esforços junto com o Poder Executivo para que ele tenha uma tramitação mais célere. Mas o certo é que o nosso sistema está desequilibrado e o Tribunal Superior do Trabalho recebe 260 mil processos ano, recursos. E isso, à primeira vista, daria a entender que há uma recorribilidade excessiva. Mas nós temos também que ter consciência de que muitas vezes nós podemos estar provocando essa recorribilidade. Se as decisões são extremamente díspares entre os tribunais, efetivamente as partes vão recorrer, porque elas não têm segurança de quais são as suas obrigações e os seus deveres e quais são os seus direitos. E hoje, Só para a gente ser bem didático, com quem está assistindo a gente, o que é a recorribilidade nos processos? Ou seja, quando que eu posso recorrer, quando eu não posso recorrer? Ajuizada a reclamação trabalhista, instruída, o juiz de primeiro grau instrui a reclamação e profere a sentença. Proferida a sentença, se alguma parte se inconformar com o resultado da sentença, ela entra com recurso ordinário, interpõe um recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho. O tribunal, em decisão colegiada, por uma de suas turmas, decide a questão e essa questão passa a ser passível de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho. Em que circunstâncias? Quando houver divergência de decisões entre tribunais da Federação ou violação da Lei do Trabalho, da Lei Federal do Trabalho. Para o Tribunal Regional, não há necessidade desses dois requisitos. A devolução é ampla. A parte inconformada entendeu que a avaliação da prova, a interpretação do juiz não foi a melhor, ele recorre para o tribunal. Agora, para o Tribunal Superior do Trabalho, aí o recurso tem natureza extraordinária e ele fica vinculado a esses dois requisitos, divergência jurisprudencial ou violação da Lei Federal do Trabalho. Porque a função do tribunal é garantir a uniformidade da jurisprudência no território brasileiro. Ou seja, ao contrário da justiça comum, na justiça do trabalho tem um limite de recursos, é isso que o senhor quis dizer? A nossa situação é semelhada a deles, porque daqui o Tribunal Superior do Trabalho ainda cabe recurso para o Supremo Tribunal Federal. Teoricamente, o Tribunal Superior não é uma terceira instância, ele é uma instância extraordinária, mas ele tem sido utilizado como uma terceira instância. Daí a nossa preocupação em estabelecer um limite de recorribilidade.
e uma possibilidade de início e execução da decisão de forma mais ágil. Então, o que ocorria? Se uma turma de um tribunal proferia uma decisão, essa decisão buscava-se uma divergência com qualquer tribunal do país e viabilizava o recurso. O tempo do processo era projetado para o Tribunal Superior do Trabalho. Imagina um tribunal que inicialmente tinha 8 tribunais sob a sua jurisdição. Hoje nós temos 24. Esses 24 tribunais se desdobram em turmas. Essas turmas decidem. Esse volume todo vem para o tribunal. Aí se pergunta, mas o tempo de duração do processo no tribunal é elevado em face desse número alto de recursos? O que nós estamos dizendo? O que tem que ocorrer, em síntese? Os tribunais regionais têm que uniformizar a jurisprudência. Se uma turma do tribunal proferir uma decisão que for diversa de outra turma do tribunal, antes de vir para cá ele vai ter que uniformizar lá, obrigatoriamente. É isso de forma muito sintética e muito transparente que o nosso projeto propõe. Porque hoje ele vem direto para cá. A responsabilidade pelo tempo do processo passa a ser do TST. Embora haja dentro de um mesmo tribunal decisões divergentes sobre o mesmo tema. Isso vai mudar muito o quadro, Isso muda o quadro completamente, porque torna obrigatória a uniformização de jurisprudência no tribunal. Em 1998, nós tivemos uma lei que alterou a redação do dispositivo que cuida do recurso de revista. Que ele dizia o seguinte, antigamente era permitido que essa divergência do próprio tribunal viabilizasse esse recurso extraordinário para o TST. Aí a lei alterou e disse, não, tem que ser de outro tribunal. Mas continuamos com as turmas dentro do tribunal decidindo diversamente. E o sistema desequilibrou, porque o tribunal regional passou a ser um tribunal de passagem. O juiz decidia em primeiro grau, se recorria porque havia divergência, e há divergência interna dentro dos tribunais, e a decisão vai para o TST, para que finalisticamente resolva o caso. Tecnicamente, o sistema não se mostra muito eficiente, por quê? Porque depende de como o advogado vai recorrer, como é que ele vai aparelhar esse recurso extraordinário para o TST e depende do que se disse no acórdão regional. Se nós tivermos uma uniformização no tribunal, a decisão vai ser mais densa, analisará todos os aspectos jurídicos que envolvem a questão e o tribunal poderá, em um único juízo, emitir um pronunciamento. E com isso vai reduzir o tempo, porque quando o tribunal uniformizar a sua jurisprudência, o que vai ocorrer em primeiro grau? As questões que dizem respeito apenas àquela unidade federativa estarão resolvidas e vai aumentar o índice de conciliação. Porque se o empregador ou o empregado sabem da existência de decisões díspares dentro de um mesmo tribunal, ambos recorrem. Quem ganhar ou quem perder. Okay. Porque ele sabe, olha, eu perdi nessa turma, mas tem uma turma do lado que ganha. Então eu vou recorrer para o TST para ver se uniformiza. O que nós vamos fazer é empurrar esse processo para baixo. Ou seja, uniformiza dentro do tribunal. Se aquilo tiver uniformizado, houver um recurso para o TST e ele mantiver a decisão, já se sabe que aquela situação jurídica está consolidada. A parte não vai recorrer inutilmente, porque ela vai ser possível até, passível até de uma multa. Vai ser uma mudança maravilhosa, né, ministro? Agora, na avaliação... Eu tenho a impressão que é muito positiva. E as chances desse projeto ser aprovado pelo Congresso? Eu acho que ele vai ao encontro do que o próprio presidente do Supremo encaminhou agora a PEC dos recursos, que ele justamente dá aos tribunais superiores um caráter de decisão definitiva quando se opera na segunda instância a decisão. Ou seja, a decisão do Tribunal Regional é definitiva. Para os tribunais superiores, no caso o STJ, o TST ou o próprio Supremo, em situação extrema. O ministro Dallazen tem envidado todos os esforços, como o nosso presidente, junto ao Poder Executivo, que tem iniciativa para encaminhar esse projeto, e mesmo junto ao Poder Legislativo para que ele tenha uma viabilidade. Me parece que ele é extremamente relevante para o ajuste do sistema recursal trabalhista. Obrigada, ministro, pelos esclarecimentos e boa sorte aí na aprovação da PEC. Eu que agradeço e espero ter contribuído. Muito obrigado. Eu conversei agora com o ministro Vieira de Mello sobre o sistema recursal trabalhista. De onde vieram, por onde passaram, até chegarem ao TST. Hora de conferir a biografia dos ministros da Corte.
Por ordem de antiguidade, hoje você confere a trajetória do Corregedor-Geral do TST, ministro Barros Levenhag. O ministro Barros Levenhag é mineiro de Baipendi. Formado em Direito em 1975 pela Faculdade de Direito de Varginha, Minas Gerais, ingressou na Magistratura do Trabalho da 2ª Região por concurso público, tendo sido empossado como juiz substituto em junho de 1980. Foi promovido por merecimento a juiz titular da 1ª Vara do Trabalho de Guarulhos, São Paulo. Em 1986, foi para o TRT da 15ª Região, com sede em Campinas, onde foi promovido por merecimento em janeiro de 1993. Ex-promotor de Justiça e juiz de Direito concursado de Minas Gerais, foi ainda professor universitário de Direito Comercial, Processual Civil e do Trabalho da Faculdade de Direito de Varginha. Tomou posse no TST em outubro de 1999. Foi diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, de 2009 a 2011. Atualmente, ocupa o cargo de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, eleito para o biênio 2011-2013. E hoje nós vamos ficando por aqui. E que tal seguir o TST em todas as redes sociais? Ele está no Twitter, no Facebook, no YouTube. E se quiser acompanhar as notícias do Tribunal Superior do Trabalho diariamente, em tempo real, o caminho é o site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Então, até lá!